Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, nós vamos ler. O Senhor tem colocado essa palavra no meu coração durante toda essa semana, e eu sei que o Senhor, Ele quer falar conosco através dessa mensagem. Eu espero conseguir passar o que Ele tem falado ao meu coração. Livro de Marcos, capítulo 4, e versículo 35, que diz assim: os irmãos conseguem me ouvir bem? Certo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. O Senhor, ele é maravilhoso, né? Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu fui ler, refletir, fui estudar e pesquisar um pouco sobre essa palavra, e, sabe, me surpreendeu a forma que o Senhor conduziu essa mensagem ao meu coração, ouvindo algumas pessoas como referência, e me surpreendeu muito a forma que o Senhor falou comigo através dessa mensagem. A palavra do Senhor, no capítulo 4 do livro de Marcos, nós conseguimos ver que durante todo o capítulo, né, desde o comecinho até o versículo 35, o Senhor, ele vem falando ao povo, ensinando ao povo, junto com seus discípulos. Ele está o tempo inteiro ali falando, né, contando parábolas, ensinando aquele povo. E os discípulos ali se sentindo seguros, se sentindo bem, estavam ouvindo e se enchendo do Senhor. E quando chega no versículo 35, no versículo 35 do capítulo 4, o Senhor olha para eles e fala: tá bom, chega, vamos agora, e chama eles para ir ao outro lado do mar, né, da Galileia, que na verdade é um lago bem extenso, não chega a ser um mar, mas ele chama esses homens para irem, né, ao outro lado da margem desse lago, e os discípulos acompanham Jesus, vão, mas quando chega num certo período, né, como os irmãos já ouviram, se levanta uma grande tempestade, e esses discípulos, eles temem. Mas o que me chamou bastante a atenção é o que acontece depois disso. O Senhor vai, acalma a tempestade e né, aborrece, se entristece, talvez, com aqueles homens por não terem usado a sua fé, por terem temido, mas quando chega do outro lado, no capítulo 5, acontece algo tremendo. O Senhor vai àquele lugar para que um homem seja liberto. Ele chega naquele lugar e no capítulo 5 a gente vai ver um homem, o endemoniado de Gadareno, onde um homem que vivia dentro dos sepulcros, do cemitério daquele lugar,
e era atormentado não por... Quando o Senhor fala com ele, pergunta quem está aí, ele responde que não era apenas um, que eram legiões de demônios que estavam ali. E eles pedem para que o Senhor os expulsa e aquela legião pede para que eles deixassem ele entrar naquela manada de porcos que estavam passando, que estava ali perto. E aí o Senhor permite que isso aconteça. E quando o Senhor permite que isso aconteça, os porcos eles se jogam. Eu acredito que os irmãos já conheçam também o capítulo 5 do livro de Marcos. E os porcos eles se jogam naquele precipício. Coisas que me chamaram a atenção, uma das coisas que me chamaram a atenção no capítulo 5 é que, me perdoe, é que as pessoas que estavam ali naquele lugar, naquele povoado, naquela cidade, não ficam... Ai. Me perdoe. Não ficam felizes com essa libertação que acontece ali naquele lugar, porque eles olharam para o prejuízo financeiro que eles haviam sofrido. E aí, o Senhor, eles pedem para que Jesus se retire dali, se retire daquele lugar. O Senhor volta, Jesus volta com seus discípulos e sai daquele lugar. E volta novamente para outra margem. O que me chama a atenção nessa história que a Bíblia nos conta são duas coisas. Primeiro, os discípulos estavam com o Senhor na margem, né? E o Senhor passa todo o capítulo 4 ensinando. Eles estavam ali no lugar de aprendizado, recebendo a palavra do Senhor, recebendo do Senhor. E o tempo inteiro ouvindo e aprendendo, no lugar de segurança. O Senhor estava ali com eles. E como estava bom, como é bom quando a gente está no lugar de segurança, ouvindo ao Senhor, se enchendo dele, no nosso lugar seguro, no nosso porto seguro. Mas aí o Senhor quer fazer algo, existe algo a ser feito. Então, ele tira aqueles homens daquele lugar, tira os discípulos daquele lugar e fala, vamos ali, vamos atravessar agora a outra margem. Ele já sabia o que estava ali, e entre o lugar de segurança e entre o local de segurança e a obra a ser feita, entre o lugar de segurança e o propósito que o Senhor tinha, porque era a libertação de uma vida, aconteceu uma tempestade. Eu não creio que essa tempestade tenha vindo de Deus. Eu creio que o inimigo se levantou, porque o Senhor repreende aquela tempestade, porque o Senhor se levanta e fala com seus discípulos, vocês não têm fé. E o que me chamou a atenção é justamente isso, sabe, irmãos? Porque muitas vezes a gente vive nesse local de segurança, mas existe um propósito que a gente precisa cumprir. Mesmo que nós não fiquemos aonde o Senhor vai nos levar para que esse propósito seja cumprido. Mesmo que a gente não seja bem recebido no lugar do propósito, mesmo que o local do propósito seja um local ríspido para nós, onde as pessoas não vão nos receber bem, mas mesmo que seja só por uma vida, só por uma pessoa, mesmo que seja pela libertação de um, vale a pena a gente chegar no local do propósito, vale a pena a gente chegar a outra margem do rio. Eu entendo que entre o lugar de segurança e o local do propósito, podem sim se levantar tempestades, podem se levantar barreiras,
quando a palavra do Senhor nos mostra, nos fala em Atos sobre Paulo e Silas, quando são levados em Atos 16, Paulo e Silas vai para Filipos, e quando chega em Filipos, também há uma libertação ali naquele lugar. Também o Senhor os usa para libertar alguém, uma mulher, e eles também não são bem recebidos ali naquele lugar. Eles também são apedrejados, eles são torturados, presos. Levanta-se, o inimigo se levanta, o mundo espiritual é dessa forma. Nós vivemos no mundo, nós somos seres, né? Nascemos num corpo, mas nós não somos esse corpo, nós somos espírito. E precisamos aprender a viver em espírito, viver esse mundo espiritual. Então o inimigo se levanta de todas as formas quando nós precisamos chegar no lugar do propósito. E Paulo e Silas estão naquele lugar, naquela prisão, mas naquela prisão existem pessoas que necessitavam do Senhor. Aquela mulher foi liberta, o carcereiro é salvo, a casa daquele carcereiro também é salva. E eu entendo que onde há levante do inimigo, também há uma providência do Senhor. Quando o inimigo se levanta no meio de uma tempestade, tentando amedrontar, tentando parar, aí Jesus se levanta e fala: para, acalma-te, porque eu estou no barco, eu estou aqui, e nós precisamos chegar no local onde o nosso propósito vai ser cumprido. E o Senhor falou grandemente ao meu coração. E como é maravilhoso estar nesse lugar onde há segurança. Não que seja um lugar ruim ou que não seja necessário. É necessário. Nós precisamos aprender. Existem momentos que nós precisamos estar sim nesse lugar de segurança, nesse lugar onde ouvimos a palavra do Senhor, onde nos enchemos da palavra do Senhor, mas nós também precisamos passar por todas essas tempestades para chegar no nosso propósito também, porque existem pessoas, vidas que precisam da nossa palavra, que precisam precisam que sejamos usados pelo Senhor para libertá-los, para falar do amor de Jesus. Esses dias atrás, nossa família, né, enfrentou uma tempestade muito grande, e o Senhor falava grandemente ao meu coração: eu ainda estou no barco, é necessário, vocês precisam. Irmãos, foi uma luta muito grande espiritual, mas o Senhor, através e depois que a gente atravessou essa tempestade, vidas foram salvas, pessoas foram salvas ao Senhor. E eu vi que valia a pena sim, vale a pena. Nós louvamos ao Senhor esses dias, esse louvor, que vai valer a pena. E nesse momento eu comecei a adorar o Senhor e falei: Senhor, já valeu a pena, porque eu já vi pessoas sendo transformadas e querendo ser transformada. A palavra do Senhor nos fala que quando esse homem é liberto, quando as legiões saem, ele olha para Jesus e tem desejo de segui-lo e pede para seguir Jesus. Mas aí o Senhor fala: não, volta e vai ter com os teus. Fala do meu amor para os seus. Muitas vezes esse propósito que o Senhor tem na sua vida naquele momento não vai nem ficar perto. Mas essa vida foi transformada através de você. Então, eu não sei por que o Senhor pediu para que eu falasse. Eu não sei por que o Senhor colocou isso em meu coração. Inclusive, essa semana eu passei a semana inteira pensando: Senhor, sábado eu vou pregar, sábado eu vou deixar uma palavra. Nem pregar, né? Mas sábado eu deixaria uma palavra. E só vinha novamente essas palavras em meu coração, essa palavra em minha mente. E eu falei: amém, Senhor. Se é isso que o Senhor quer que eu transmita, então, eu não sei qual é o local que você está no momento. Se você está no local da bonança, ouvindo e se preparando do Senhor para chegar no seu local, aonde o Senhor quer te levar, para chegar ao seu propósito. Aproveite esse momento.
Ouça a palavra do Senhor, receba do Senhor. Viva esse momento, se encha, se prepare na palavra, se aprofunde cada vez mais na palavra do Senhor. Busque ao Senhor em oração e em jejum. Aproveite esse momento de bonança, esse momento de aprendizado, esse lugar seguro que é muito bom, é maravilhoso. Eu não sei se você está passando por um momento de tempestade, onde os mares estão bravios e a tempestade tem se levantado. Não sei se é através de doenças, ou se é através de pessoas, ou não sei qual, ou na vida financeira, eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Eu quero dizer para você que o Senhor continua no barco. Ele está em sua vida. Você está atravessando esse momento de tempestade, mas saiba que é para um propósito, que existe um propósito, então também aprenda nesse momento de tempestade. Saiba que o Senhor está com você, louve ao Senhor, assim como Paulo e Silas fez naquele local. Talvez na sua tempestade o Senhor vai transformar, vai salvar. E quando você chegar no seu lugar de propósito, onde o Senhor quer te levar, saiba que vidas vão ser restauradas através de você, mesmo que você não permaneça lá, mesmo que seja somente um lugar de passagem, mesmo que você volte para o lugar de bonança, onde o Senhor vai continuar te ensinando, mas o propósito tem que ser cumprido através da sua vida. Então, ouça a voz do Senhor, cumpra o propósito do Senhor na sua vida, fale do amor de Jesus, fale para quem for, não importa, não se intimide, não importa se há legiões de demônios, mas saiba que o Senhor te deu autoridade para que você os repreenda, para que você os expulse e para que haja libertação aonde você for, para que pessoas sejam libertas. Saiba que o Senhor, Ele está te preparando para que esse propósito seja cumprido. Então, ouça a voz do Senhor. Não sei qual é a fase que você está, mas em todas elas o Senhor está contigo. Não importa se é no lugar de aprendizado, lugar seguro, não importa se é no meio da tempestade ou se você já chegou ao seu propósito. Saiba que o Senhor é contigo e que você foi escolhido por Deus para ser usado por Ele. Cumpra o seu propósito, o seu chamado. Saiba que mesmo que você não fique lá, que volte, o Senhor ele vai te usar em nome de Jesus. Nós chegamos num tempo onde pessoas estão clamando, pedindo, implorando por o amor de Jesus, mesmo que elas não saibam. Eu não acredito que esse homem, quando estava dentro dos cemitérios, há um tempo atrás eu ouvi relatos, sabe, de uma pessoa que vivia aqui em Petrolina, dentro de um cemitério. E eu pensava, Senhor, como pode uma pessoa conseguir viver dessa forma? E eu cheguei a perguntar para ele, a gente pregando e falando do amor do Senhor para ele, e eu perguntei para ele, moço, né, fulano, como é que você consegue viver dessa forma? E ele disse, não, para mim é normal. Eu entro, eu tomo banho, eu durmo dentro das eu nem me recordo agora qual o nome, mas ele disse que entrava lá dentro, no cemitério do centro de Petrolina. Então, eu nem acredito. Para ele era uma vida normal. E eu falei do amor do Senhor para ele, eu creio que a semente foi lançada, hoje ele não está mais lá, o Senhor está trabalhando na vida dele dentro de um outro local, mas eu já ouvi relatos também, ele falou para o meu esposo que o Senhor está trabalhando na vida dele e que ele já está vendo mudança de vida, mas no momento que eu estava conversando com ele não tinha ideia de quão terrível é a situação dele. Era, naquele momento, a situação dele. Então, irmãos, eu acredito que quando o Senhor Jesus chegou naquele lugar e aquele homem nem tinha ideia de como era que ele vivia de uma forma tão terrível, sabe, no lamaçal, talvez ele nem estava mais consciente, não sabia mais como estava vivendo. Mas o Senhor sabia o que tinha para a vida dele, sabia que ele precisava ser liberto. Então, talvez aonde você chegue, as pessoas não tenham ideia de que precisa de Jesus.
Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas não têm ideia de que vivem de forma terrível. Quantas vezes eu já olho para algumas vidas quando vou falar do amor de Jesus e falo, Senhor, como as pessoas acham normal viver assim? Como as pessoas acham que é normal viver dessa forma, mas você sabe como é ter paz, você sabe como é viver com Jesus, você sabe como é ter vida em abundância. Então, quando você chegar no seu propósito, mesmo que aquela pessoa não tenha ideia, que aquelas vidas não tenham ideia que eles estão no lamaçal e que precisam de Jesus, você sabe quem é Jesus. Você vai levar a luz até elas, você vai levar o amor de Jesus até elas. O mundo não grita pelo Senhor, o mundo grita por esse amor tão maravilhoso e busca essa paz que nós sentimos em tantas outras coisas. Eles não têm ideia, mas nós temos, nós sabemos quem é Jesus. Então, cumpra o seu propósito, vá. Mesmo que as pessoas não entendam, não saibam, naquele momento o Senhor vai te usar. Não estava nem aqui no meu caderno, mas o Senhor me levou a falar isso. Talvez você olhe para a vida de algumas pessoas e achem que elas estão vivendo de forma normal. Elas podem achar que estão vivendo de forma normal, mas você conhece a Jesus, você sabe quem ele é, e você sabe o que é ter paz, o que é ter vida em abundância, o que é ter uma vida próspera. Porque muitos olham e pensam que prosperidade de vida é ter uma vida financeira abastada. Prosperidade de vida é ter paz no coração, é ter paz no seu lar, é ver seus filhos crescerem em paz, é ver sua esposa em paz, seu marido em paz. Isso é prosperidade de vida. Então, você que conhece a Jesus, sabe o que é ter uma vida próspera. Quando você chegar no seu propósito, mesmo que o mundo não entenda, continue fazendo. Mesmo que você não seja bem-vindo, continue fazendo. Continue levando Jesus às pessoas, porque é aí que o Senhor quer te usar. É lá mesmo. Não tenha dúvida alguma, porque o Senhor te levou. Ele te preparou. Você passou por toda a turbulência e ele te levou ao propósito. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado aos seus corações, como falou ao meu coração, porque todas as vezes que a gente vai falar do amor do Senhor, a palavra nos transforma, ela nos primeiro nos sacia, sabe? Passa primeiro por nós. Então, eu creio que o Senhor ele tem falado comigo muito através dessa palavra, e eu sei que o Senhor também falou com alguém. Se você não está vivendo esses momentos, guarde essa palavra no seu coração, porque vai chegar o momento que você vai usar, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Deus abençoe.